Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela segunda vez, não é? Que a paz do Senhor esteja com todos nós, trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia, que é o que todos nós buscamos e o que nós precisamos. E hoje nós vamos ver mais uma lição desse livro, Palavras de Vida Eterna. Esse livro nós temos a psicografia de Francisco Cândido Xavier e temos a palavra ditada pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel traz para nós, como a nossa irmã disse, é a lição de número 161, com o título Nos Padrões de Jesus. Nos padrões de Jesus são nos exemplos de Jesus. Então, trazendo isso, Emmanuel busca a sua inspiração na sua carta que ele enviou aos Efésios, ao povo da cidade de Éfeso, no capítulo 4, versículo 23. Paulo diz assim: e renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Fui até essa carta aos Efésios para a gente ver esse versículo mais completo, para entendermos um pouco melhor as palavras de Paulo. Iniciando no versículo 22 até o 24. Renunciai à vida passada, despojai do homem velho, corrompido pelas ilusões enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, todos nós conhecemos a trajetória, a vida do nosso Paulo de Tarso, da cidade de Tarso. Ele nos mostra despojar-se do homem velho para chegar na imagem do homem novo. Então, ele nos mostra um homem que era um homem velho, porque ele era um homem cético, um homem materialista, totalmente da matéria, em que vivia como aquele guerreiro, mas era um homem de ética, porque era um homem que cumpria ali os deveres, as ordens dos seus superiores. Passando por um fenômeno que todos nós conhecemos, o fenômeno de Paulo, onde ele viu, não foi ninguém que disse para ele, ele viu a imagem de Jesus. Dessa imagem de Jesus que ele viu, onde ele perde a visão, tanto a visão da matéria quanto a visão espiritual, ele vai para a cidade de Damasco e quando vem um guia da época dos novos cristãos, Ananias, que lhe recupera a visão. E ele, como ele viu Jesus, que ele perseguia Jesus, ele interessou, teve curiosidade de conhecer mais daquela criatura, daquela pessoa, que tanto era falada e ele tanto perseguia, conhecer um pouco mais. Então ele acompanhou os apóstolos de Jesus por algum tempo, conhecendo a sua história, a sua vida, a sua peregrinação aqui na terra. E Paulo então faz uma transformação em si mesmo. Por isso ele diz, deixar de ser um homem velho, deixar aquele homem para se tornar um homem novo, no seu modo de pensar, mudando todos os seus paradigmas, mudando todos os conceitos de vida que ele tinha. E passa então a dar-se de corpo e alma a Deus. Onde ele chega a dizer que já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então é nisso que nós vamos ver. Então a lei divina, ela pede em cada um de nós transformação. E essa transformação, ela chega no tempo certo, no momento em que nós buscamos, nos momentos que nós passamos, como nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, são nesses momentos que nós estamos passando pelas provações, pelas expiações, é que nós vamos nos transformando por aquilo que nós vamos conhecendo como verdade. Nós vemos aqui palavras de Paulo também, que ele traz para nós em uma carta que ele enviou aos Hebreus, e ele diz assim sobre fé. Fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê.
Olha que maravilha, Paulo, como ele realmente compreendeu as coisas de Deus. A gente não vê Deus, a gente sente Deus. Para a gente reconhecer Deus, é conhecer a natureza, é conhecer tudo que foi criado por Deus, que não foi criado pelo homem. Quanto mais nós observamos, da mínima florzinha até o maior imenso, que nós vemos das montanhas, dos picos, os grandes animais, nós vamos percebendo que tem ali um Criador perfeito. Por isso Jesus traz para nós: sedes perfeito quanto o Pai o é. Quanto temos que caminhar para encontrar essa perfeição. Mas nós estamos aí caminhando, sabendo, e já estamos no caminho, porque nós já estamos buscando ser um homem novo. Ser aquele que quer despertar a nossa espiritualidade. Para a gente caminhar consciente que nós somos todos filhos de Deus. E Deus nos fez a sua essência, na sua essência em espírito. Nós vamos ver uma passagem de Jesus em que eles foram ao alto mar. Jesus foi com seus apóstolos no barco para pescar. Chegando em alto mar, Jesus disse que estava um pouquinho cansado, com sono, e acostou-se num cantinho daquele barco e adormeceu. E veio uma tempestade imensa, tempestade daquelas terríveis, que vinham ondas altíssimas. E aqueles seus apóstolos, seus discípulos que ali estavam, começaram a entrar em pânico. Aquelas ondas tão altas, aquele barco tão simples, pequeno, eles acreditavam que eles todos iriam morrer. Nós vamos morrer. Não tem como nos salvar. Naquele desespero, eles vão lá e acordam Jesus. Mestre, acorde, olha a tempestade que nós estamos, nós vamos todos morrer. Jesus, na sua calma, na sua tranquilidade, ele levanta os braços e há aquela calmaria naquele mesmo momento. E eles comentaram entre si: quem é este homem que acalma o mar? Jesus, ouvindo, disse simplesmente: homens de pouca fé, tendes fé em Deus. Basta acreditar em Deus, porque para Deus nada é impossível. Então veja o quanto é importante nós percebermos como Jesus, ele nos traz tanto nos seus exemplos, o exemplo de fé. Que nós às vezes somos descrentes, incrédulos, não acreditamos, temos medo, ficamos ansiosos. Basta fé de um grão de mostarda, como disse Jesus. Então eu fui até no dicionário da filosofia espírita, de Hélio Palhano Júnior, ele diz: fé é considerada a primeira virtude teologal. Aprovação e aceitação pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. É crença, confiança. Fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. O Espiritismo preconiza a fé raciocinada. Fé inabalável, só aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 7. Fé é força que surge na própria alma, com uma certeza instintiva na providência e sabedoria de Deus. Então nós estamos percebendo que fé é muito importante na nossa caminhada aqui na Terra. Então Jesus, ele trabalha todo o tempo nas suas passagens, nas suas parábolas, fé. Quando ele diz: não fui eu quem te curei, foi tua fé, ele vem mostrando para nós que tudo está em nós. Se eu não creio, é preciso crer. E esse crer é crer em nós. É o Deus que está dentro de nós, no nosso interior. É crer em Deus, é acreditar em nós mesmos. Então é preciso nós termos essa certeza em tudo que nós fazemos e vemos. Tem uma pequena historinha que diz que um homem ficava sempre na beira da praia. Ele levava um balde e ficava pegando aquelas estrelinhas do mar, enchia aquele balde. Depois ele levava, até andava bastante assim à frente no mar e jogava as estrelinhas de volta
ao mar. E já havia um rapaz que ele fazia caminhada ali todos os dias e percebia esse senhor fazendo esse trabalho, né? De juntar as estrelinhas, encher o balde, retorná-las ao mar. Então ele aproximou daquele senhor e disse: meu senhor, eu tenho observado que o senhor fica juntando essas estrelinhas até encher o balde e retorna-as ao mar. Mas olha quantas estrelinhas o mar joga de volta. Mas aquele homem, na sua tranquilidade, diz o seguinte: mas para essas que eu devolvo ao mar, faz a diferença. Então, para nós que depositamos essa fé dentro de nós, que nós acreditamos em nós, perdemos o receio, perdemos o medo, faz a diferença na nossa vida. Então é muito importante isso. Nós percebemos quantas pouca gente nós encontramos às vezes no doutrina espírita. E às vezes vemos quantas pessoas estão em outras facções. Porque lá não exige, é aquela fé que diz, isso é importante, pronto. Mas a nossa não. A nossa tem que ser uma fé raciocinada. Porque nós chegamos da condição hominal, somos seres racionais, nós temos livre-arbítrio, podemos fazer nossas próprias escolhas e perceber, compreendendo no estudo que vamos tendo dentro da doutrina. A doutrina nos traz um manancial de livros. Conhecer as obras básicas é muito importante, porque isso fortalece a nossa fé. Fortalece a convicção do quanto somos importantes aqui na terra, importantes também no céu para Deus, porque nós somos duo, somos matéria que pertence à terra e somos espíritos que somos do céu, que somos de Deus. E ali retornamos. O irmão X, num grande espírito, ele diz assim para nós: o espiritismo é uma doutrina religiosa que aparentemente nada exige de seus seguidores, a não ser a tomada de consciência de si próprios. Cada qual gravitará nas esferas vibratórias com as quais se afiniza. Mas, embora pareça nada impor, quando respeita o livre-arbítrio de cada um, requer de seus seguidores o desenvolvimento da fé raciocinada, baseada na lógica científica, para que a esperança de evolução se faça presente. A fé espírita é a crença, a convicção, a certeza naquilo que a doutrina espírita fundamentada no cristianismo apresenta. Essa crença traduz-se em valores morais responsáveis pela determinação do caminho a ser trilhado por cada um, segundo sua própria percepção e sua liberdade de escolha. O entendimento desses conceitos torna-se importante, mas apesar de necessários e de poderem ser adquiridos pelo estudo e pelo desenvolvimento do raciocínio lógico, não são suficientes para libertar da influência do pesado fardo da matéria. O amor tem que estar presente nas relações do homem com o mundo. Não aquele amor inerte de adoração passiva, mas aquele amor, e nem aquele amor apego que escraviza, mas aquele amor que é amor-ação, caracterizada pela caridade que liberta e desprende as criaturas dos grilhões materiais. Então nós vamos percebendo que esse valor que nós devemos dar está em nós. Quando nós despertamos para aquilo que realmente somos, quando Jesus diz, não busque Deus fora, no externo, busque Deus no interno, dentro de nós. Então todos nós temos o nosso Deus interior, que somos nós mesmos. Ele é necessário ser despertado quando diz Jesus que brilha a vossa luz. Brilhar a nossa luz é brilhar o Deus interior em nós. E quando brilha esse Deus interior em nós, nós temos uma forma de olhar diferente. Nós olhamos com amor. Nós olhamos com a caridade e amor. Nós vamos perceber que atrás de nós vem tantas pessoas, mas à nossa frente também vai muitas e muitas pessoas.
E tudo isso é aprendizado. A gente reconhecer em cada um que vem atrás de nós, buscando aquilo que nós já conseguimos alcançar, e nós estamos correndo atrás daqueles que já alcançaram mais do que nós. E isso são evoluções que nós temos oportunidade constantemente de alcançar. Então, o mais importante é buscar a nossa própria verdade. É a verdade interior, onde eu preciso fazer mais reflexões. Por isso nós passamos por essas provas, pela expiação, e muitas das vezes passamos por prova que nos traz revolta. A gente chega até a ter raiva. Eu não acredito em Deus, porque Deus me abandonou. Deus nos abandona quando nós temos certeza que o Deus está dentro de nós? Por que nós nos abandonamos a nós mesmos? Porque nós somos homens de pouca fé. Por quê? A gente sempre pergunta, né? É porque nós esquecemos de acompanhar Jesus. Jesus deixa para nós sempre o seu exemplo e o seu amor, que foi o ontem, hoje e amanhã. Nós encontramos sempre o nosso grande mestre, porque Ele está conosco. A gente tem que sempre dizer: sou feliz, Senhor, porque Tu andas comigo. Como é bom, né? A gente é feliz, porque Jesus anda ao nosso lado. Temer o quê? Onde está o meu medo? Se eu acredito, eu tenho fé que o Senhor está comigo. Outra passagem de exemplo de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde o título é Poder de Fé, trazido por Allan Kardec para nós. É no item 1. Jesus, ele aproxima-se de uma multidão e um homem vem e cai a seus pés, implorando Jesus, dizendo: Senhor, cuida do meu filho é lunático. Ora ele está no fogo, ora ele está na água. E ele sofre muito. Eu levei meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então Jesus disse: então traga aqui o jovem, traga até a mim. Aquele homem leva seu filho até Jesus, e no mesmo momento aquele menino foi curado. Não mais tinha aquele obsessor que o afligia, que naquela época chamavam de espíritos malfazejos, né? E os seus apóstolos depois procuraram Jesus e perguntaram: Senhor, por que nós outros não pudemos afastar daquela criatura os espíritos malfazejos? E Jesus responde simplesmente assim: por causa da vossa incredulidade, basta fé de um grão de mostarda, para que direis a essa montanha: transporta daqui para ali, e ela transportaria. Porque para Deus nada é impossível. Então, quando Jesus sempre trazendo esses exemplos para nós, que o mais importante em nós, sim, é a fé, é acreditar, jamais duvidar que nós temos Deus ao nosso lado, jamais, porque nós nunca estamos só. Nós temos um guia doado para nós por Deus. Nós temos um companheiro de caminhada que nós chamamos de anjo de guarda. Quando era criança, né, a gente chamava de anjo de guarda. E eu tinha uma fé incrível no meu anjo de guarda e tenho até hoje, né? Isso é muito importante, como a forma que chega até nós as preces. Quanto é importante uma prece. Vamos lembrar de André Luiz, naquele livro, O Nosso Lar. André Luiz, ele fez parceria, né, de encarnados e desencarnados, com Francisco Cândido Xavier, e traz para nós uma coleção de livros, são 12 livros, onde nos mostra uma vida no plano espiritual. E o primeiro dos livros é O Nosso Lar. Nesse Nosso Lar, narra André Luiz a sua própria história. Ele conta na sua história que ele era um homem de nome aqui na Terra.
era um grande cirurgião, mas era um cirurgião de elite. A sua consulta era cara. Então, só quem tinha condições financeiras podia ir até ele. E André Luiz, ele tinha então essa vida, né, essa pompa toda, mas ele tinha uma vida totalmente desregrada. Porque ele fumava, ele bebia, ele passava as noites acordado. Então, ele não importava, ele era um homem incrédulo também. Mas a sua mãe era uma mulher de muita fé. E uma mulher que trabalhava com os mais necessitados. E então ela pedia a esse seu filho, minha garganta está ficando seca. Ela pedia a seu filho que intercedia, né, por aqueles mais necessitados, para que ele pudesse dar a eles uma consulta de graça. E ele o fazia para agradar a sua mãe. Mas era indiferente àquelas pessoas a quem ela atendia. Ele fazia aquele trabalho de caridade, era uma caridade que ele estava fazendo, mas ele era indiferente. Ele estava apenas atendendo um pedido de sua mãe. Quando André Luiz desencarna, todos nós já devem ter lido o livro, assistido o filme, percebemos que ele fica um bom tempo no umbral. E lá no umbral ele ficou muito tempo, quer dizer, no breu, na escuridão, não via nada. Mas com o tempo ele começou a ver luzinhas, lá como nós falamos no fundo do túnel, né? Foi como ele começou a caminhar em direção daquela luz. E aquelas luzes eram preces que eram direcionadas a ele. E ele conseguiu ir para uma colônia, nós sabemos que é a colônia Nosso Lar. Quando ele viveu na colônia, que eu não vou citar aqui, falar no tempo, ele somente percebeu que ele via luzes, e essas luzes vinham de sua mãe e daquelas pessoas que ele atendeu de graça, que eram gratos, sentiam gratidão por ele e oravam por ele. Olha que coisa incrível, né? Ele fez aquela caridade despretensioso, porque ele não importava, indiferente, mas aquelas pessoas tinham gratidão a ele e oravam por ele. Então, quantas vezes nós fazemos o bem e nem percebemos? Nós só percebemos que algo foi feito quando nós recebemos, às vezes, um abraço, uma gratidão de alguém. E a gente fala, mas o que eu fiz? Eu não lembro de ter feito nada, né? Mas nós fizemos sim. Então, basta pequenas coisas, são pequenas luzes que nos acolhem, porque essas pessoas a quem fazemos o bem, sem olhar a quem, como se diz Jesus, né, nos são gratos eternamente. Quem não agradece um bem recebido? Allan Kardec, ele diz assim nesse mesmo capítulo: a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Devem velar atentamente pelo desenvolvimento das que dela nascem. A esperança e a caridade, amor, são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparáveis. Não é a fé que dá esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Não é a fé que dá o amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele. Essa fé inata, Allan Kardec traz para nós, nos mostra que todos nós somos homens que temos fé. Nós acreditamos uma coisa, acreditamos em outra. Nós percebemos que as pessoas, às vezes hoje nós estamos passando pelas Olimpíadas, aqueles atletas, né, que chegam no pódio, ganham medalhas de ouro, para conseguirem chegar até lá,
eles treinaram muito, muito, todos os dias. A pretensão era alcançar a medalha. Mas aquele que alcança a medalha de ouro é porque ele acreditou nele. Ele diz: eu chegarei lá e farei a minha parte. Treinava todos os dias e confiava em si mesmo. E alcançou a sua vitória. Essas vitórias que nós alcançamos, essas vitórias são nossas. São aquilo que nos dá alegria, que nos fazem felizes, porque sempre pode passar o tempo que for, que venha à nossa lembrança, aquilo que nós alcançamos por nós mesmos, nós sorrimos sozinhos, nós ficamos felizes, porque são vitórias nossas. E essas vitórias é que nós levamos conosco, é a nossa bagagem, porque tudo que nós alcançamos em matéria é emprestado por Deus. E aqui na terra continua, passa para outras mãos. Mas o que nós alcançamos de nós mesmos, pela nossa fé em nós, acreditando nesse Deus interior que tem em nós, que nos dá a força que vem de dentro. Lembrando das palavras de Jesus: não fui eu quem te curei, foi tua fé. Aquela mulher que tinha aquela hemorragia há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Ela tinha condições financeiras, já havia buscado em todos os lugares, não havia conseguido. Mas ela viu falar do homem de Nazaré, aquele que estava curando as pessoas, porque ele era o Cristo, o enviado de Deus. Simplesmente ela acreditou que se ela tocasse na túnica de Jesus, na sua veste, ela seria curada, porque ele era o enviado de Deus. E assim acontece. Ela toca, Jesus diz: de mim saiu virtudes. Quem me tocou? E aquela mulher joelha-se aos pés de Jesus, grata, agradecendo e narrando a ele toda a sua história. Jesus simplesmente diz: não fui eu que te curei, foi tua fé. Vai e não cometas novamente novos erros, para que não venha lhe mal pior. Então, nos mostrando que está dentro de nós o crer. Eu creio em Deus. Nós acreditamos, nós temos às vezes, que a gente carrega assim, amuletos. A gente tem um amuleto, a gente tem um santo de fé. Mas essa fé está lá naquele santo, naquele amuleto, ela está em nós. Porque nós acreditamos. Olha como segue até uma insegurança. Se eu não tiver com o meu amuleto, vai acontecer algo de ruim para mim. Não. Não vai. Aquele amuleto você pode perder, porque a fé está em nós. É preciso acreditar nessa centelha divina que está em nós, que é a centelha divina que é Deus. Sempre, sempre Deus nos acompanhando em todos os lugares que nós vamos. E nós vamos ver também, porque Paulo, ele traz para nós um sentido que ele despertou para se tornar um homem novo, um homem de fé. E um homem que traz a caridade e amor. Quando ele entendeu a peregrinação de Jesus, o que ele vem trazer para nós, dizendo que fora da caridade não há salvação, que traz para nós Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que até Chico Xavier disse que se Allan Kardec não tivesse dito que fora da caridade não há salvação, ele não seria espírita. A base nossa, maior delas, é a caridade e amor. E isso vai despertando em nós a partir do momento que vai brilhando a nossa luz. Que o brilho de nossa luz é o brilho do conhecimento adquirido. Brilhar a luz é brilhar em conhecimento. Por isso nossa doutrina espírita é uma doutrina de estudo. É uma doutrina para buscar conhecimento em nós, racionais. Somos seres racionais. Racional aquilo que nós acreditamos. Eu acredito no que eu alcancei, porque eu alcancei e cheguei lá, porque eu fiz a minha parte. Faça a tua parte, que eu te ajudarei, disse Jesus.
E veja as palavras de Paulo, que maravilha que ele traz para nós aqui. Está no capítulo 13 da carta enviada aos Coríntios, a cidade de Corinto, né? O título é Excelência da Caridade e Amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade e amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Vocês conhecem o sino que badala? Dom, dom, quanto barulho ele faz, né? Ele é ouvido a muitas distâncias. Como falar, aquele sino que badala é como a gente falar. Como é fácil falar. Mas tem que falar e fazer. Porque falar é fácil. Estar aqui falando é fácil. Mas tem que fazer. Porque Paulo aprendeu, ele falou, Jesus também falou, mas ele exemplificou. Ele deixou um rastro de amor. O amor incondicional. Olha que amor maravilhoso que ele nos ensina. Vocês lembram daquela passagem de Jesus, quando ele passa por um animal morto? Que seus discípulos todos, que cheiro desagradável, afastaram-se. E Jesus não. Jesus aproxima-se daquele animal morto e diz: belos dentes ele tinha. Por que Jesus fez isso? Que ensinamento ele traz ali para nós? Mostrando para nós que mesmo aquele que nós desprezamos, que nós às vezes nem queremos passar perto, ele tem algo de belo. Porque ele tem o Deus interior também. Então isso é muito importante. Por isso Jesus fez questão de olhar aquele que já estava naquele estado de decomposição, desagradável aos olhos, a qualquer pessoa, e os aromas desagradáveis. Belos dentes ele tinha. Ele tinha algo de belo. Então quem não tem algo de belo? Todos nós temos. Quem não ama quem? Por pior que a pessoa seja, ele ama um cachorrinho, ele ama um filho, ele ama a esposa, ele ama a mãe. Porque ele tem a centelha divina em si. Ele é um nosso irmão criado por Deus. Então é preciso nós reflexionarmos sobre isso. Não é só ficar, como se diz, o sino, que badala e faz barulho. É agir como Jesus nos ensinou. Continuando, Paulo diz assim: mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse a fé a ponto de transportar montanha, se não tiver caridade e amor, não sou nada. Aqui eu lembrei de várias passagens. Nós vamos perceber que tem muitas pessoas que têm o dom da profecia. Hoje nós temos dentro da doutrina espírita a mediunidade ostensiva. Quantos médiuns nós estamos vendo no caminho que fracassam? E fracassam. Porque não fazem o trabalho que é dei de graça, o que receber de graça. E se perdem no caminho. Quanto arrependimento eles têm? Quantos arrependimentos? Mas Deus é Pai e dará novamente oportunidades. Nós vemos uma passagem sobre a fé que eu achei muito importante e foi uma das passagens que me preocupou um pouco, eu custei entender na passagem de Jesus. Foi aquela passagem que nós temos da figueira que secou. Eu custei entender por que Jesus secou uma figueira, né? Custei entender isso. Jesus que só fazia o bem, porque eles passaram por uma figueira e eles estavam com fome. E quando chegaram nessa figueira, ela não tinha nenhum fruto, porque não era tempo de figo. Então Jesus passa por aquela figueira e diz alguma coisa àquela figueira e vai embora. No outro dia, seus apóstolos, passando por ela, perceberam que ela estava seca até a raiz. E correram e disseram a Jesus:
Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou, morreu, está seca. Então Jesus vem e nos ensina. Ai daquele em que for lançado uma praga, como se diz, né? Então ele diz, vigiai e orai. A gente estar sempre atento, mostrando para nós que somos energia. Vocês já perceberam o quanto as plantas, as pessoas creem que plantas puxam a energia ruim, né? Tem uma passagem Tem uma passagem com Divaldo Pereira Franco, em que uma senhora procurou por ele e disse assim, o que eu faço? Eles dizem, eu percebo que quando eu vou numa casa, às vezes eu vejo um pássaro, acho ele lindo, no outro dia esse pássaro morreu. Às vezes eu vejo a planta, aquela planta muito bonita, e ela seca. Então, Divaldo Pereira Franco diz a ela, simplesmente para fazer caridade e amor, para ela visitar os doentes, fazer uma campanha, trabalhar. Nós temos campanha do quilo, tantos trabalhos que podemos fazer, porque aquela energia estava acumulada nela e transmitia uma energia ruim, pesada, carregada. E a caridade e amor traz a boa energia, nos liberta desse peso, nos liberta das invejas, do nosso orgulho, né, que traz energias pesadas. Então vamos ver, a gente estar sempre atento nesse vigiar e orar aí. Por isso Jesus nos mostrou essa figueira. Tudo é ensinamento, nada é por acaso. Ele estava ali dando um ensinamento a todos, né, os apóstolos. Para nós também. Então Paulo continua dizendo, ainda que distribuísse todos os bens que em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade e amor, de nada valeria. Então nós percebemos que não é doar os bens materiais. Hoje nós estamos aproximando o Natal, todos nós somos muito caridosos, né? Mas vamos pôr amor aí naquilo que doamos. Vamos doar com amor, com sinceridade. Então nós temos fé, nós temos esperança e a caridade e amor. E a maior delas é a caridade e amor, que Jesus pregou e exemplificou na sua trajetória aqui como um simples homem chamado o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, que trouxe a palavra de Deus, dizendo que era feliz, porque tudo o que ele dizia eram de Deus, mas ele nos transmitia com sua alegria, para que a sua alegria estivesse em nós. O mais eu agradeço a todos, foi um prazer estar aqui, e que a paz do Senhor esteja conosco, e que a luz de Jesus seja a luz que ilumina nosso caminho. Boa noite, obrigada.